Hoje no programa temos mais uma entrevista aqui para falar de um assunto muito interessante, que é o assunto das vagas de emprego, entrevistas de emprego, né? Muita gente quer emprego, mas tem aquele medo, tem aquele receio, não sabe o que fazer quando estiver da frente aí de um avaliador para poder entrar no seu emprego. Então, para conversar um pouquinho mais a respeito disso aqui, para trazer algumas dicas também para você que acompanha com a gente, temos a Maria Cristina de Moraes Antunes, ela que é analista de recursos humanos. Maria Cristina, bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente primeiro, Maria Cristina, de onde surgiu o seu interesse por essa área, por ser um analista de recursos humanos, estar junto às pessoas, pensando aí todos esses caminhos? Bom, eu sempre gostei muito de pessoas. Então, assim, para quem gosta de pessoas, o RH é a profissão ideal. Tem que gostar de pessoas, tem que ter interesse nas pessoas, para as pessoas sempre estar melhorando, buscando sempre o seu melhor. Muito bem. Maria Cristina, conta pra gente então a respeito da tão temida entrevista, né? Qual é, vamos dizer assim, qual que é o maior medo que as pessoas têm? Quais as maiores dúvidas que surgem quando se fala numa entrevista de emprego? Então, a entrevista de emprego é o seguinte, todo mundo fica muito nervoso quando vai fazer a entrevista. A partir do momento que você liga, pede para a pessoa comparecer até a empresa, para estar fazendo a entrevista, né, as pernas já ficam bambas. O segredo é tentar manter a calma, tá? Falar somente o que o entrevistador, o empregador perguntar, não ficar tentando prolongar muito o assunto, porque geralmente as seleções, mais pessoas participam. Então, geralmente as entrevistas, o tempo já está bem determinado. Então, ter bastante esse foco, né? Responder somente o que o entrevistador pergunta. E também com relação à vestimenta, sempre está bem visualmente, né? Sempre está bem apresentável, né? Com o cabelo bem arrumado, né? Bem penteado. Evitar perfumes, né? Às vezes quer impressionar, vai muito maquiada, muito perfumada. Então, sempre evitar isso daí. E, igual eu falei, né? Manter a calma e responder somente o que o entrevistador perguntar. Muito bem. E Maria Cristina, acho que é algo que também, às vezes o pessoal, ele deveria, né, ter um cuidado maior, às vezes numa empresa, tudo, que ela conhecer um pouco o perfil da empresa, porque as empresas às vezes elas variam, né, de certa forma, o perfil do funcionário que ela gostaria, até para a função e tudo. É bom ele estar bem identificado com isso, para saber também como se comportar, quais as reações que ele deve ter ali naquele momento? Sim, é muito importante antes de você enviar o currículo para a empresa, conhecer, saber o que a empresa faz, aonde a empresa fica situada. Por isso que sempre o que a gente indica, né? Levar pessoalmente o currículo. Hoje em dia, a maioria das empresas optam pelo currículo via e-mail. Então, ok. Mas antes disso, vê onde que é a empresa, né? O que a empresa faz, porque na hora da entrevista, tudo isso é levado em consideração. Então, ter sempre esse cuidado, não apenas sair enviando os currículos, mas enviar, ter esse carinho, ter essa atenção, né? Já começa por aí a sua busca, né? Pelo primeiro emprego, ou, né, se estiver desempregado, buscando uma nova oportunidade. Então, sempre tem que ter, tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que ter o cuidado, né? Então, o emprego é primordial que isso seja feito também. Muito bem. E existem algumas dicas, às vezes mitos que às vezes acabam atrapalhando mais. Às vezes tem gente que, como você citou, né, gostaria muito de impressionar, às vezes acaba até mentindo ali no currículo, coloca, acho que é algo que o pessoal deve colocar bastante, a questão do inglês, né? Tem gente que coloca, não, o inglês já é quase intermediário, já é avançado tudo, e no fim ela sabe uma palavrinha ou outra, tudo isso acontece bastante e é um motivo muitas vezes de se negar que a pessoa entre no emprego. Sim, sim. Colocar no currículo apenas o que você de fato tem. Esse negócio de inglês básico não existe. Ou você fala fluentemente ou você não fala. O que a gente aprende na escola não dá para ser levado em consideração. Principalmente nas multinacionais, você tem que ter um inglês fluente. Então, se você não tem conhecimento, não coloca. Tem que ser verdadeiro nas informações. Até porque na hora da entrevista, depois na parte de documentação que a empresa vai pedir, você vai ter que apresentar isso por escrito. Então, você vai ter que apresentar o seu certificado, o seu diploma. Aí, de repente, você não tem, ou tem, mas é aquele, assim, né? Igual eu falei, inglês básico, é meio complicado. Então, assim,
tem que colocar o que realmente você faz, né? Na hora de montar um currículo também, ter todo o cuidado. Parte de documentação não precisa ser informada. Essa parte é somente depois da entrevista, na hora que a empresa for realmente, de fato, para a contratação. E essas questões que você falou dos cursos, colocar somente o que você realmente sabe e tem comprovação. Muito bem. E também acho que algo que gera bastante dúvida no pessoal, né? São algumas perguntas que muitas vezes se faz, se tem, né? Uma delas, acho que talvez eu não saiba ainda como responder. Às vezes, se fosse numa entrevista de emprego e perguntasse para mim qual que é o salário que esperado, desejado. Isso acontece muitas vezes das empresas perguntarem mesmo? Ou a pessoa, vamos dizer assim, ela às vezes acaba colocando no currículo e não é algo necessário de se ter? Então, realmente, não é necessário. Tá? Então, tudo isso, na hora da entrevista, vai ser falado. Se você tem uma pretensão salarial, na hora da entrevista, né, algumas empresas já são bem claras, né, com relação a salário, benefícios, já deixam tudo bem explícito, porque o candidato já venha bem direcionado, já sabendo salário, benefícios, tudo certinho. Outras entrevistas, dependendo do cargo, que também isso daí varia bastante, de repente é um cargo mais alto dentro da empresa, aí isso tudo vai ser conversado com o entrevistador, com o gerente, né, com o supervisor, mas não há necessidade de pôr isso no currículo. Isso, na hora da avaliação, pode também ser uma avaliação de caráter desclassificatório, então tomar bastante cuidado com isso. Muito bem. Outra questão também que chega aqui pra gente é a respeito do currículo com foto, né? É sempre um padrão mandar com foto, a empresa ela pode exigir ou não, como que é? Então, algumas empresas pedem sim com foto. A maioria. Algumas pedem sem foto. Assim, eu deixo a critério do candidato. Se ele acha legal colocar uma foto e tal, de repente para ver que tem uma boa aparência, né? Se ele não quiser também não tem problema, tá? Deixa mesmo a critério do candidato. É como eu falei, algumas empresas solicitam enviar o currículo com foto. Algumas não, então fica bem a critério mesmo. Muito bem. E outra coisa que o pessoal tem falado muito, acho que é algo que dessa nossa geração, né, e que muitas vezes nós temos que tomar esse cuidado, mas conta pra gente, é mito ou é verdade que muitas empresas elas fazem muitas vezes uma investigação nas redes sociais dos candidatos para ver ali às vezes alguns comportamentos, algumas falas dele a respeito de algumas situações? Isso pode ser utilizado numa entrevista de emprego também? Então, na entrevista geralmente não é falado, mas assim, nós temos que ser conscientes de tudo aquilo que nós fazemos, né? A gente costuma falar, né? Não trazer nossos problemas, não trazer nossas desavenças para dentro da empresa, porque do portão para fora é sua vida pessoal. Mas temos que entender que tudo que nós fazemos podem trazer consequências, né? Podem gerar fatos que, de repente, ocasionem uma dispensa. Então tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta, né? Algumas empresas, até na hora de fazer o preenchimento, o cadastrinho, até pede para você colocar o seu número de WhatsApp, seu número de Facebook, né? Aqui mesmo na empresa onde eu trabalho, nossa empresa tem um Facebook onde a gente divulga vagas, alguma nota, né, interna, a gente está divulgando para os funcionários ficarem sabendo. Então, assim, tomar bastante cuidado, porque se você segue a página da empresa, as coisas que você posta automaticamente vão parar para lá, né? Então, ter bastante consciência, né, do que a gente faz, né? Toda a nossa conduta é avaliada. Muito bem. E algo também que acho que chama bastante atenção do pessoal, até por muitas vezes não ser muito comum, né? Que algumas empresas, no seu processo seletivo ali, ela aplica, principalmente para grupos que vão trabalhar em equipe, né? Algumas dinâmicas em grupo, alguns momentos, vamos dizer assim, onde ela vai ter que interagir ali. Acho que todo mundo fica um pouco desconfortável ali no começo, não sabe muito o que fazer, assim. Você teria alguma dica geral, assim, pro pessoal para esses momentos? Então, geralmente, algumas empresas, principalmente quando são seleções em massa, né? Às vezes tem um número grande de vagas, aí já chamam bastante pessoas para fazer essa seleção. Para o candidato, o que é legal? Realmente se jogar, participar, né? Eu sei que é complicado na hora de uma entrevista, na hora de uma apresentação para a empresa, fica nervoso mesmo, né? Porque a maioria das pessoas vão atrás do emprego, realmente estão precisando, né? Então, assim, participar, né? Participação, proatividade,
tudo isso é avaliado. Eu sempre costumo dizer, você pisou da porta para dentro da empresa, você já está sendo avaliado. Então, manter uma postura legal, né? O que o entrevistador, o empregador, de repente aplicou uma dinâmica, vamos participar, vamos fazer legal, para a gente poder ter um resultado. Muito bem. E como você diria assim, para uma pessoa hoje que está buscando um emprego, que está... Claro, nós estamos sempre... Já estávamos numa situação que muitas vezes era complicada para algumas pessoas e que agora pode ser que tenha piorado, mas assim, para ela se preparar para esse momento, né? É questão de cursos, questão também de alguns contatos e tudo. O que tanto é importante para que ela consiga ter um sucesso maior aí para encontrar esse emprego? Sim, o que eu tenho observado bastante nas redes sociais, eu vejo que o pessoal está, principalmente aqui em Itapetininga, pedindo bastante oportunidade para primeiro emprego, que geralmente algumas empresas pedem experiência. E realmente, para se ter uma experiência, tem que ter oportunidade do primeiro emprego. Só que para a pessoa que ainda nunca trabalhou, vai ser o primeiro emprego, buscar profissionalização, tá? Então, assim, hoje, né, no atual momento, as instituições estão fechadas devido à pandemia. Mas sempre tem cursos grátis, né? O Fundo Social mesmo é um lugar onde oferece cursos grátis, né? Igual do nosso segmento de confecção. CEPROM também oferece muito curso profissionalizante, que tem um custo legal, né? Não é um custo muito alto. Senac, então sempre está se profissionalizando. E fora isso também nós temos as ferramentas online. Existem muitos, diversos cursos online gratuitos, né? Então, de repente, ao invés de ficar ali vendo Facebook, mandando mensagem no WhatsApp, vamos fazer um cursinho, vamos se preparar, né? Já que não tem a experiência do trabalho, mas vamos ter pelo menos o curso, né, para se direcionar. Então, sempre buscando. Quem já trabalhou também, sempre buscar aprender, né? A vida é um eterno aprendizado, então sempre buscar um aprendizado, sempre para a gente sempre ser melhor, como pessoa e como profissional também. Muito bem. E fala uma coisa para mim, Maria Cristina. É possível, vamos dizer assim, dá para se pedir para o entrevistador, para a empresa, uma resposta dentro de um certo prazo para essa entrevista? Ou pode ser aquela coisa, não, se o telefone não tocar é porque eu não fui escolhido, só liga para quem escolheu. Como que é? Então, o que a gente sempre faz, né? A seleção, geralmente quando é um número grande de candidatos, ela demora um pouco mais para a empresa estar dando esse feedback, até porque a empresa tem que avaliar o currículo, né? Geralmente algumas empresas optam por teste prático, né? Então entra em contato com a pessoa para vir até a empresa, fazer um teste prático. Então tudo isso é um processo. E para a empresa estar filtrando, estar fazendo uma seleção legal, demora um certo tempo. Eu, particularmente, não acho legal tá ligando na empresa, entendeu? Cobrando uma resposta, aguarda, entendeu? Se você vê que está demorando um tempo maior, aí, ok, dá uma ligadinha, mas aí tá ligando todo dia, então toma cuidado com isso também, aguarda, espera, é uma seleção, né? Geralmente as empresas sempre dão feedback, né, dá uma ligadinha, dá um retorno, até para a pessoa também não ficar esperando, né, porque a pessoa também fica naquela ansiedade, certo ou não. Então, relaxa, aguarda, se estiver demorando, dá uma ligadinha, mas nada de ficar meio que pressionando a empresa, aí não é legal. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Maria Cristina. Muito legal conversar sobre tudo isso.